Os protestos duraram 7 noites seguidas e, segundo o governo, tornaram-se mortais. Pelo menos 3 pessoas foram mortas. O Irã está ficando sem água. O regime islâmico sobreviveu às sanções, sabotagens e levantes. Mas talvez não resista a milhões de cidadãos sedentos. A água caiu 15 metros no último ano e autoridades dizem que o governo só agora planeja agir contra a crise de abastecimento. No entanto, alguns iranianos não estão satisfeitos e se juntaram a manifestações pedindo que o governo faça mais. O som de tiros, enquanto as forças de segurança usam balas para dispersar os manifestantes. Pessoas protestam contra a grave escassez de água em uma das regiões mais quentes do Irã. Mas os protestos se transformaram em manifestações de descontentamento contra o governo e o líder supremo do país. O Irã está tão desesperado que o governo está pensando em importar água de países vizinhos? Sim, você ouviu direito. Importar água. 5 anos brutais de seca e cerca de 40% menos chuva do que o normal fizeram com que os reservatórios de Teherã estejam criticamente baixos. Especialistas afirmam que a principal represa da capital só tem água para mais um mês, podendo Teherã ficar sem água até o fim de setembro. E se a escassez já não fosse ruim o suficiente, a má gestão irresponsável só piorou a crise. Apenas em 19 de agosto, as autoridades admitiram um incidente na rede de água que deixou grande parte de Haramabad, com 370 mil habitantes sem água potável. Ninguém sabe se ou quando os serviços voltarão. Porém, ao invés de solucionar o problema, os líderes do Irã acharam que o maior desafio era as pessoas comentarem sobre ele. Eles desligaram a internet. 27 das 31 províncias do Irã estão sem acesso e só 4 têm conexão parcial. Milhões de iranianos enfrentam apagões diários de 6 a 12 horas. Em algumas regiões, falta total de energia. Sem energia, água ou conexão externa. Represas como Lar e Latian estão com menos de 15% da capacidade e há relatos de apenas 1% de água restante. No sul, a situação é ainda pior. Lagos sumiram e reservas subterrâneas secaram. Muitas cidades não têm água nas torneiras há semanas. Mas nem sempre foi assim. Há cerca de 10 anos, o sistema de água do Irã ainda funcionava. Represas como Karé, Dez e Karun mantinham os campos verdes em Khuzistão e além. O rio Karun, que já foi o maior e único rio navegável do Irã, abastecia cidades, alimentava indústrias e mantinha o sudoeste vivo. As zonas úmidas de Ramun, na fronteira com o Afeganistão, já foram a 7ª maior área alagada do mundo. Mas hoje, é praticamente só poeira. Não porque a chuva parou, mas porque o sistema a destruiu por dentro. Corrupção, ganância e anos de má gestão já haviam enfraquecido o país antes da seca. O Irã sempre teve pouca água, recebendo só cerca de 250 milímetros de chuva por ano. Isso equivale a cerca de 1/3 da média global. Com esses números, seria esperado que o planejamento cuidadoso fosse prioridade, mas não foi. Por décadas, governantes e elite do Irã buscaram objetivos estúpidos. E agora, os iranianos comuns estão finalmente pagando o preço. Os líderes do Irã costumavam ter uma obsessão por grandes projetos de desenvolvimento, como construir represas gigantescas, buscar uma revolução verde e até sonhar em transformar desertos em paraísos verdes e exuberantes. Durante o governo do Shah Mohammad Reza Pahlavi, nas décadas de 1960 e 1970, o Irã se inspirava nos Estados Unidos. Megaprojetos como a represa Hoover e a Autoridade do Vale do Tennessee os fascinavam. Nos anos 1950, o Shah contratou uma empresa americana, liderada por ex-funcionários da Autoridade do Vale do Tennessee, para redesenhar a infraestrutura hídrica da província de Khuzistão, no Irã. A Autoridade do Vale do Tennessee converteu áreas pobres dos Estados Unidos da América em terras agrícolas com represas, e o Shah queria repetir esse sucesso. Logo, represas de concreto e estruturas de aço se tornaram símbolos de progresso, prestígio e modernidade. A liderança do Irã queria o máximo de represas, o mais rápido possível. Se essas represas faziam sentido prático, ninguém se preocupou em checar.
No final dos anos 1970, represas estavam surgindo por toda parte, e a obsessão do Shah por megaprojetos fazia com que as necessidades das pessoas comuns, como escola, saúde ou empregos estáveis, fossem frequentemente ignoradas. A frustração estava crescendo rapidamente, mas antes que as pessoas pudessem realmente se manifestar, a Revolução Islâmica de 1979 chegou e mudou tudo. No começo, os iranianos esperavam que o novo governo islâmico atendesse suas necessidades básicas, mas isso não ocorreu. Em vez disso, o regime revolucionário acabou sendo tão teimoso quanto o antigo. Embora o novo regime islâmico discordasse fundamentalmente de quase todas as outras políticas do Shah, curiosamente, eles abraçaram sua visão de que nenhum rio deveria ficar sem barragem. Na verdade, ao longo das décadas seguintes, o Irã construiu barragens em um ritmo tão incrível que no início dos anos 2000 havia se tornado silenciosamente o terceiro maior construtor de barragens do mundo, ficando atrás apenas dos gigantes globais, China e Japão. Na era do presidente Hashemi Rafsanjani, uma nova barragem era concluída a cada 45 dias, em média. Por isso, ele foi chamado de comandante da construção. Em 30 anos, o Irã construiu mais de 600 barragens. São cerca de 20 barragens por ano consecutivas, sem pausa. Eles provavelmente pensaram: é só prender toda a água em grandes reservatórios, depois usar para irrigar os campos, cultivar mais plantações e produzir eletricidade. Pronto, problema resolvido. Parece fácil, mas é assim que crianças e alguns políticos lidam com problemas. Aqui não é fantasia, é o mundo real, onde erros têm consequências reais. Eles só precisavam ter se dado ao trabalho de ouvir alguém que entendesse como a natureza realmente funciona. Veja, o Irã não é o Canadá ou a Noruega. O país não possui chuvas constantes nem rios abundantes o ano inteiro. Os rios do Irã são sazonais e as chuvas sempre foram mínimas. Ao sufocar esses rios e riachos já limitados com grandes barreiras de concreto, não se cria abundância, mas sim fragmentação, escassez e caos ambiental. As represas interrompem drasticamente o fluxo natural da água. Sufocam áreas alagadas, secam fazendas rio abaixo e impedem a recarga de aquíferos subterrâneos. Um exemplo perfeito disso é o Lago Urmia, no noroeste do Irã. Ele costumava ser o maior lago de água salgada do Oriente Médio. Hoje é uma terra árida, com apenas 5% do seu tamanho original. Mesmo quando as barragens retêm água, muitas vezes é uma batalha perdida. Especialmente nas províncias do sul, onde as temperaturas frequentemente chegam a 50 graus Celsius e às vezes até mais altas. Esses reservatórios acabam perdendo enormes quantidades de água preciosa para a evaporação. Ironia: essas represas e projetos para resolver a crise hídrica do Irã acabaram agravando o problema. Na província de Khuzistão, eles construíram a represa Gatfin em 2012 sobre grandes leitos de sal. Quando os engenheiros encheram o reservatório, a água ficou tão salgada que não servia para agricultura ou consumo. Uma maravilha da engenharia que custou milhões de dólares acabou transformando um rio de água doce e vital em um enorme lago salgado. Esse é o clássico erro, ou o sonho impossível de irrigar desertos. O objetivo era levar água das represas a áreas áridas, tornando desertos férteis para a agricultura. Mas o solo do deserto é notoriamente salgado e incrivelmente sedento. Quando você despeja água nele, o solo rapidamente a absorve, mas deixa para trás crostas grossas de sal que lentamente envenenam as plantações. Em apenas alguns poucos anos, os agricultores que investiram suas vidas nessas terras recuperadas viram suas plantações murcharem estação após estação. Por fim, desistiram, deixando paisagens fantasmagóricas com canais secos, equipamentos enferrujados e casas em ruínas. Quando falei que construíram várias barragens sem critério, você deve imaginar problemas como má engenharia e muita corrupção, e isso não falta no Irã. Mas havia outro problema: nenhuma coordenação entre as províncias. Cada região queria suas próprias barragens, seus próprios projetos, sem nenhum planejamento real ou consideração de como isso afetaria outras áreas rio abaixo. Cada líder local queria um monumento de concreto para agradar o Shah e melhorar sua carreira. O mesmo padrão continuou após a Revolução Islâmica e uma empresa rapidamente percebeu que poderia transformar essa estupidez política em lucros enormes. A Khatam Al-Anbiya, gigante da construção, era controlada pela Guarda Revolucionária.
Devido à influência política da Guarda Revolucionária, obtinham contratos lucrativos facilmente, e ninguém questionava se esses projetos eram realmente necessários. Pesquisadores independentes que investigaram a construção de barragens no Irã há alguns anos notaram que muitos registros oficiais estavam incompletos ou ausentes nos arquivos do governo. Essas eram informações cruciais, como custos de construção, avaliações de impacto ambiental, até mesmo as localizações exatas das barragens, tudo estranhamente ausente, tornando quase impossível verificar quanto dinheiro realmente havia sido gasto ou se as barragens tinham sido construídas de forma responsável. A construção desenfreada de barragens só cessou quando a crise hídrica ficou inegável. O ressentimento público aumentou e, eventualmente, até o próprio presidente do Irã na época, Hassan Rouhani, começou a ficar receoso. Ao assumir em 2013, uma de suas primeiras ações foi pedir a suspensão de novas barragens. Ele percebeu como tudo saiu do controle, drenando a água do Irã e esgotando o tesouro nacional com megaprojetos desnecessários. Rouhani estava certo. Especialistas dizem que o Irã precisa desativar urgentemente ao menos 500 barragens para tentar restaurar o equilíbrio ambiental. Pensem como essas décadas de construção desenfreada de barragens foram caras, contraproducentes e desastrosas, resultando apenas em sofrimento, desperdício econômico e talvez a pior crise hídrica da história do Irã. Claro, as barragens são só parte da longa história de má gestão da água no Irã. A outra metade é sobre como a água é realmente usada, ou mais precisamente, mal utilizada, especialmente na agricultura. O governo do Irã, tanto antes quanto depois de 1979, estava determinado a alcançar a autossuficiência alimentar a todo custo. A ideia era cultivar nosso próprio trigo, nosso próprio arroz, tudo nosso, para que não dependêssemos de importações. Um objetivo nobre, talvez. Mas eles esqueceram que, para cultivar toda essa comida, é preciso enormes quantidades de água doce e limpa, algo que o Irã nunca teve em abundância. A agricultura consome muita água, e as práticas agrícolas do Irã eram e ainda são notavelmente descuidadas e ineficientes. Cerca de 90% de todo o suprimento de água doce do Irã vai diretamente para a agricultura. E o pior é que grande parte dessa água é completamente desperdiçada. Muitos agricultores iranianos ainda usam irrigação por inundação, alagando campos e esperando o crescimento das plantas. A irrigação no país tem eficiência média de 35%, ou seja, quase 2/3 da água se perdem ou evaporam antes de beneficiar as plantações. Sistemas modernos de irrigação por gotejamento atingem facilmente mais de 90% de eficiência. Além disso, transportar água por canais abertos ou canos com vazamentos desperdiça cerca de 12% a mais. Pense na dimensão dessa negligência e no descaso, não só com o presente, mas também com as próximas gerações. Por décadas, isso não importava. A população do Irã era menor, os poços eram rasos e abundantes, e ninguém se preocupava com eficiência no uso da água, pois não era necessário. Mas agora, o Irã tem cerca de 90 milhões de bocas para alimentar, e esses métodos ultrapassados simplesmente não dão mais conta do recado. Em muitas áreas rurais atualmente, os agricultores são obrigados a perfurar poços cada vez mais profundos a cada ano. Mas há um limite até onde eles podem perfurar antes de chegar ao fundo do poço. E esse dia, para milhões de iranianos, já chegou. Por décadas, bombas a diesel têm sido, sugando implacavelmente até a última gota de água subterrânea dos aquíferos do Irã. Segundo um climatologista, em menos de 50 anos, o Irã já drenou quase 70% de suas reservas de água subterrânea. Reservas que a natureza levou milênios para formar. Sabe o que ocorre ao drenar a água subterrânea de forma imprudente? A própria terra começa a desabar. Ao redor de Teherã e outras regiões fortemente exploradas, o rebaixamento do solo está se tornando um fenômeno assustadoramente real. Em certos locais, o solo afunda de 25 a 30 centímetros por ano, pois, ao esvaziar os reservatórios subterrâneos, falta sustentação à terra acima deles. Prédios racham, estradas cedem e pontes e ferrovias se deslocam. Fissuras profundas, algumas grandes para engolir uma pessoa, abrem-se nos campos dos fazendeiros. Certas áreas afundam dezenas de centímetros por ano devido ao colapso de aquíferos subterrâneos. Prédios racham, estradas cedem e grandes fissuras surgem nos campos. É como se a própria Mãe Natureza finalmente tivesse perdido a paciência, decidindo que eles já tinham levado o suficiente
e que era hora de acertar as contas. Mas, sabe o que é ainda mais frustrante? Depois de desperdiçar tanta água preciosa na agricultura, a ponto de esgotar os aquíferos, o Irã acabou cultivando as piores culturas possíveis, nos piores lugares possíveis, e exatamente nas piores épocas do ano. Historicamente, a agricultura do Irã focava em grãos tolerantes à seca, como a cevada, devido ao clima seco. No século XX, a dieta dos iranianos mudou, e o governo passou a incentivar fortemente o cultivo de culturas que consomem muita água, como trigo e arroz, até em locais inadequados. Imagine tentar cultivar arroz, uma cultura notoriamente sedenta por água, em províncias como Isfahan, ou até mesmo Sistan-Baloquistão. Em Sistan, os agricultores eram até incentivados, ou às vezes pressionados a plantar melancias. Melancias. Cada quilo de melancia consome cerca de 170 litros de água. Os iranianos sabiam disso? Provavelmente não, mas os formuladores de políticas, com certeza, deveriam saber. É evidente que cultivar culturas tão sedentas numa região com apenas 5 centímetros de chuva ao ano é extremamente irresponsável. Felizmente, o governo iraniano acabou percebendo, pelo menos em parte, e anunciou uma proibição de todo o cultivo de arroz nessas regiões com escassez de água. Mas naquela altura, já era tarde demais. O dano já havia sido feito. Vastas áreas foram salinizadas, aquíferos esgotados e meios de subsistência destruídos. Por fim, há outro fator agravando todos esses problemas. E a responsabilidade é de toda a humanidade, não só do Irã. Mudança climática. A natureza é justa com todos, sejam animais ou humanos. Ao interferir na natureza, ela reage, muitas vezes com graves consequências. É isso que ocorre no Irã. Não só o chão debaixo dos pés deles está literalmente afundando, mas o Irã também está esquentando 2 vezes mais rápido que a média global. A temperatura média do país subiu cerca de 0,4 graus Celsius por década. Isso é o dobro do que o mundo inteiro tem experimentado. Agora, 0,4 graus Celsius por década pode não parecer muito à primeira vista, mas acredite em mim, isso se acumula rapidamente. Ano após ano, isso transforma os verões em ondas de calor mais longas e quentes e faz as taxas de evaporação dispararem. Os verões iranianos sempre foram quentes, mas agora passam dos limites suportáveis para humanos. Em Havas, no sudoeste do Irã, as temperaturas atingiram 53,7 graus Celsius em junho de 2017. Isso equivale a 129 graus Fahrenheit. É uma das temperaturas mais altas já registradas em qualquer lugar da Terra. Nessas condições, os reservatórios atrás das barragens evaporam muito rápido. O solo seca totalmente. As plantações precisam de mais irrigação e o uso de ar-condicionado, muitos com torres que gastam muita água, aumenta. Isso cria um ciclo vicioso e autorreforçador, tornando a crise ainda pior. E então vem a chuva, ou melhor, a falta de chuva. No inverno de 2018, Sistão e Baluchistão tiveram só 29 milímetros de chuva, menos de 1/3 do necessário. Os agricultores rezam desesperadamente pelas chuvas da primavera, mas na maioria das vezes, essas chuvas simplesmente nunca vêm. Quando chove, costuma ser em rajadas curtas e fortes que causam enchentes sem penetrar suavemente no solo. A água se perde rápido, enquanto a terra segue seca. Como já disse, não dá para culpar a mãe natureza. O governo deveria ter planejado melhor. Há anos, o Irã enfrenta secas severas em um ano e enchentes no outro, enquanto as temperaturas sobem cada vez mais. Cientistas preveem que, se as tendências seguirem, até o fim do século, o Oriente Médio, incluindo o Irã, poderá ter aumento médio de 5 graus Celsius nas temperaturas. Isso transformaria toda a região do Golfo em fornos ao ar livre, onde até mesmo curtos períodos do lado de fora se tornariam insuportáveis, quanto mais trabalhar nos campos ou caminhar até a escola. As ruas ficariam vazias durante o dia. O trabalho ao ar livre se tornaria perigosamente impossível, e os idosos, crianças ou qualquer pessoa vulnerável enfrentariam uma exposição ao calor que ameaça a vida. Mas isso só aconteceria se as pessoas dessa região conseguissem sobreviver e, de alguma forma, superar a crise devastadora de água que já enfrentam atualmente. A crise hídrica no Irã já alcançou quase todo o país.
19 das 31 províncias do país enfrentam seca severa, obrigando cidades a depender de caminhões-pipa e a racionar água, muitas vezes recebendo apenas o mínimo para sobreviver. Em Sistão e Baluchistão, cerca de 500 mil pessoas, um quinto da população, já deixaram suas casas ou estão prestes a migrar por falta de água. A maioria é de agricultores e criadores de gado que viram seus animais morrerem e suas terras férteis virarem poeira árida, sem poder fazer nada. Com os pântanos secos, tempestades de poeira e areia ficam mais frequentes e assustadoras. Zabu, em Sistão, foi considerada a cidade mais poluída do mundo pela Organização Mundial da Saúde em 2016, devido às intensas tempestades de poeira que enchem o ar de partículas sufocantes. Essas tempestades prejudicam a saúde pública. Doenças respiratórias, asma e infecções pulmonares dispararam, com hospitais lotados, especialmente durante a famosa temporada dos ventos de 120 dias. E você sabe o que o governo iraniano tem feito a respeito disso na última década? Às vezes, distribuem máscaras, fecham escolas e pedem para todos ficarem em casa. Só isso. O problema é que essas tempestades de poeira podem durar até 4 meses seguidos. Não dá para exigir que as pessoas fiquem trancadas em casa por meses. Mesmo dentro de casa, algumas tempestades são tão fortes que não protegem tanto. A poeira invade as frestas, as janelas tremem com o vento, e as pessoas nessas condições miseráveis buscam saída ou suportam um pesadelo implacável. O governo iraniano realmente percebe que está enfrentando uma crise, mas a forma como eles lidam com isso, basicamente é rezar e esperar que o problema se resolva sozinho. Claro, a fé pode fazer milagres, mas, normalmente, não é função do governo gastar o dinheiro do contribuinte só para ficar rezando junto com eles. Não estou brincando, isso realmente aconteceu. No final de 2021, agricultores em Isfahan estavam protestando depois que o rio deles, o Zayand Had, secou completamente. Ao invés de apresentar soluções, o Ayatollah Alamochota, clérigo linha dura e sogro do presidente Raisi, apenas repreendeu os agricultores e disse que a solução era rezar mais forte por chuva. Você provavelmente pode imaginar como esse conselho foi recebido pelos agricultores, vendo seus campos virarem poeira. Para os iranianos comuns, a paciência já estava se esgotando. Isso só aumentou o fogo. Veja o Khuzistão, por exemplo. Essa província do sudoeste sempre teve água abundante por causa dos rios Karun e Kark. Esses rios antes fluíam constantemente, irrigando terras férteis, abastecendo vilas e cidades e sustentando os renomados pântanos mesopotâmicos rio abaixo. Décadas de barragens mal planejadas, irrigação excessiva e secas severas mudaram esse cenário. No verão de 2021, Khuzistão enfrentou uma de suas maiores crises. Em julho, com temperaturas acima de 50 graus Celsius, a situação ficou desesperadora. Cidade após cidade em todo o Khuzistão assistia impotente enquanto suas torneiras secavam por dias seguidos, deixando dezenas de milhares de pessoas sem água potável básica no calor brutal. Pelo desespero, as pessoas foram às ruas. O que começou como reuniões pacíficas e desesperadas exigindo água rapidamente se transformou em protestos anti-governo generalizados por toda a província. Lembro de ver vídeos, alguns que escaparam da censura no Irã, mostrando multidões gritando "Estamos com sede" e slogans políticos como "Abaixo a República Islâmica". Impressionou como os gritos passaram rápido de pedidos de água a xingamentos contra o regime. Em uma cidade, manifestantes gritaram "Reza Shah, abençoe sua alma", exaltando o ditador expulso décadas antes. Quando pessoas comuns sentem falta de um ex-ditador, é sinal de que o país está em apuros. Agora, surpreendentemente, até o líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, reconheceu publicamente que os manifestantes não estavam exatamente errados em estarem revoltados. Uma declaração empática de um homem que raramente apoia manifestantes. Enquanto ele tentava salvar as aparências e acalmar a situação, as forças de segurança faziam o contrário. Eles reprimiram brutalmente, disparando munição real contra a multidão. Vários jovens perderam a vida. O sangue se espalhou pela água. Dezenas foram presos, mas os protestos seguiram por mais de uma semana. Em cidades como Teherã e Isfahan, pessoas subiram nos telhados à noite e entoaram slogans em solidariedade. Algo tão básico quanto a sede havia provocado um dos maiores protestos unificados do país. Se um governo não fornece nem água, qual a utilidade?
Até mesmo as autoridades, que normalmente não pensariam duas vezes antes de reprimir protestos com força bruta, hesitaram no início. Provavelmente porque até elas perceberam como seria terrível atirar em pessoas cujo único crime era implorar por água. Ainda assim, no final, a força foi usada e, com o tempo, os protestos desapareceram. As autoridades fizeram muitas promessas, mas nada realmente mudou. Khuzestão ainda enfrenta seca severa. Seu povo segue com sede, frustrado e esquecido. Poucos meses depois, em novembro de 2021, protestos semelhantes eclodiram em Isfahan, histórica cidade no centro do Irã. Por séculos, Isfahan foi conhecida como um polo agrícola e uma joia cultural, famosa pelo seu pitoresco rio Zayan-e-Rud, que fluía graciosamente sob belas pontes antigas em arco. Antes era assim, mas hoje o rio não passa de um leito seco e rachado, sem água devido ao uso excessivo e desvio para outras províncias e indústrias. Os agricultores da região, principalmente rio abaixo, ficaram indignados. Para eles, o rio foi roubado e seus meios de subsistência deixados para definhar. Em protesto, eles iniciaram um protesto pacífico, acampando diretamente no leito seco do rio, perto da famosa Ponte Caju. Começou com poucos fazendeiros, mas em 2 semanas, o protesto reuniu milhares de isfahanes, comerciantes e famílias. Pais levaram filhos, e o clima lembrava um piquenique ou manifestação pacífica por justiça hídrica, não um protesto tradicional. Até mesmo a televisão estatal rigidamente controlada do Irã cobriu brevemente os protestos, um movimento raro que fez parecer, por um momento, que as autoridades realmente poderiam deixar as pessoas se manifestarem. Mas, à medida que as multidões continuaram crescendo, a oportunidade inevitavelmente se tornou mais política, e logo o regime perdeu a paciência. Em 25 de novembro de 2021, as forças de segurança finalmente mostraram pelo que, infelizmente, são mais conhecidas. Barracas foram incendiadas. Escavadeiras avançaram, e a polícia usou cacetetes e disparou gás lacrimogênio para expulsar todos. Famílias fugiram do leito do rio. Os agricultores foram espancados, e os protestos pacíficos se tornaram violentos da noite para o dia. Mas essa brutalidade só aumentou ainda mais a revolta. Ao anoitecer, e até o dia seguinte, Isfahan explodiu em intensos confrontos de rua entre manifestantes e a tropa de choque. Multidões enfurecidas entoaram slogans pedindo a morte do líder supremo e prometeram resistir. Mulheres confrontaram agentes de segurança, questionando por que atiravam em pessoas que só pediam água. No entanto, tragicamente, a polícia continuou atirando. Eles dispararam espingardas carregadas com chumbo diretamente contra a multidão, ferindo dezenas de pessoas. Alguns manifestantes, incluindo agricultores idosos, ficaram gravemente feridos, muitos com danos permanentes nos olhos e estilhaços no corpo. Imagens e vídeos de rostos ensanguentados logo se espalharam e o governo, como esperado, cortou a internet na região. Em poucos dias, até esse protesto foi silenciado. Como antes, todas as promessas e garantias do governo não significaram nada. Nenhuma mudança real ocorreu. Agricultores e moradores seguem sofrendo em silêncio. Mas agora, protestos como os de Isfahan e Khuzestão estão se espalhando novamente. Não só em algumas províncias, mas em quase todo o país. Além dos conflitos internos, a crise hídrica explica as relações tensas do Irã com vizinhos como o Afeganistão e Iraque há décadas. Veja, o Irã está jusante de vários rios vitais que vêm de países vizinhos. Ao mesmo tempo, o Irã fica a montante de rios que desaguam no Iraque. E quando todos ao seu redor estão lutando com unhas e dentes por cada gota d'água, ficar preso no meio, como o Irã, torna uma situação já ruim muito, muito pior. Fluindo das montanhas do Afeganistão para a província sudeste do Irã, Sistão-Baluchistão, está o rio Helmand, conhecido como Hermand pelos iranianos. Por séculos, comunidades dos dois lados dependeram da água do Helmand para a agricultura, pesca e sobrevivência. As disputas por água existem há muito tempo, desde os anos 1800, quando os britânicos interferiam nos assuntos afegãos. O Afeganistão, por controlar a nascente do rio, quer reter mais água para si. Desde a década de 1950, o Afeganistão construiu represas e canais no rio Helmand, diminuindo muito a água que chegava ao Irã. Para reduzir tensões, os países assinaram em 1973 um tratado que garantia ao Irã uma cota anual fixa das águas do Helmand. O tratado, inicialmente considerado justo, logo perdeu relevância quando o Afeganistão enfrentou décadas de caos,
Golpes, invasão soviética, guerras civis, domínio do Talibã, invasão dos Estados Unidos da América e o retorno do Talibã, tornando-o praticamente ignorado. Agora, avançando para os dias de hoje. O Afeganistão está mais uma vez sob o controle do Talibã, e eles estão determinados a não abrir mão de nenhuma água de que eles próprios precisam desesperadamente. Eles construíram grandes represas, como Kamal Khan e Kazakh, para captar mais água a montante e garantir o abastecimento agrícola e de água potável. Do ponto de vista deles, faz sentido, já que o Afeganistão enfrenta seca severa e busca garantir água para seu povo. Porém, no Irã, essas represas pioraram ainda mais uma situação já ruim. Para o Irã, o Tratado de 1973 sobre a água do rio Helmand parece nunca ter existido. Teherã acusa o Afeganistão de violar o acordo. Porém, o Afeganistão afirma que seus reservatórios estão quase secos e não há água suficiente para liberar a jusante. Virou um caso clássico de dois vizinhos desesperados, ambos sofrendo, certos de que têm razão e incapazes de ceder. Em 2023, cansado de promessas não cumpridas, o presidente iraniano Raisi exigiu que o Talibã entregasse a parte de água do Irã, ameaçando consequências. O Talibã alertou o Irã para moderar o tom, mas a tensão cresceu até soldados de ambos os lados abrirem fogo. No fim do confronto, 2 soldados iranianos e um talibã morreram. As pessoas realmente se mataram por água. Foi a pior violência de fronteira entre o Irã e o Afeganistão em anos. Depois disso, ambos os países falaram sobre criar comitês conjuntos para resolver a disputa pela água, mas essas discussões praticamente estagnaram e não avançaram. E há um bom motivo para o Irã ser tão desconfiado do Talibã. No fim dos anos 1990, no primeiro governo do Talibã, eles fecharam as comportas da represa Kajaki após uma disputa política, bloqueando o rio Helmand de chegar ao Irã. Os iranianos não esqueceram essa lição. Eles entendem perfeitamente que o Talibã não teria problema nenhum em usar a água como arma novamente, se isso servisse aos seus interesses. Curiosamente, o Irã construiu com confiança 4 grandes represas em Sistão para armazenar a água prometida do rio Helmand, mas ela nunca chegou. Hoje, esses reservatórios estão secos e abandonados. Todo o verão, o Irã aguarda ansiosamente. Será que o Afeganistão vai liberar a água? Ou o Irã terá que enviar mais uma delegação irritada para Cabul? Essa água é uma tábua de salvação para dezenas de milhares de pessoas em Sistão. Então, não é preciso muita imaginação para ver como as tensões podem rapidamente escalar para um conflito real. Autoridades iranianas e a mídia local já falam em guerra da água, e é fácil entender por quê. Mas sabe o que é irônico? Exatamente o que o Talibã está fazendo com o Irã? O Irã está fazendo o mesmo com o Iraque. A oeste, o Irã controla vários rios e afluentes importantes que desaguam no rio Tigre, no Iraque. Recentemente, o Iraque acusou o Irã de cortar essas fontes de água. O Irã tem construído represas, cavado túneis e desviado rios para seu território, frequentemente sem consultar o Iraque. Desde 2020, projetos iranianos, como a represa Daryan, reduziram quase 85% do fluxo do rio Siran, afetando mais de 100 mil iraquianos no Kurdistão. Turquia e Síria também construíram represas rio acima, diminuindo ainda mais o fluxo dos rios para o Iraque. Tudo isso já provocou migrações em massa e uma catástrofe humanitária. Em 2018, Basra, segunda maior cidade do Iraque, enfrentou uma grave crise hídrica devido a desvios rio acima, que deixaram a água salgada e contaminada, levando milhares aos hospitais. E desde então, a situação só piorou. Conversas diplomáticas regularmente não levam a lugar nenhum, muitas vezes terminando como pouco mais do que promessas vazias. No clima cada vez pior, todos têm razão e estão errados ao mesmo tempo. Cada país precisa de água, mas se pegar mais, deixa os vizinhos com sede. Sem cooperação, é uma corrida para o fundo do poço, para a seca. E pode acreditar, essa é uma corrida que ninguém quer vencer. Há esperança. Existem soluções ou o Irã está caminhando inevitavelmente para o dia em que as torneiras secam? Bem, o Irã certamente tem algumas opções, e na verdade já está tentando algumas delas. Mas, se esses esforços serão suficientes, bem, essa é a pergunta de 1 trilhão de tomanes. O Irã recorreu imediatamente à dessalinização, transformando a água do mar em potável.
Como não é possível criar nuvens de chuva, mesmo com campanhas de oração do governo, o ideal é usar as grandes reservas de água salgada do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã. Existe um grande plano para canalizar a água dessalinizada do Mar de Omã até o norte, chegando à região árida de Sistão e mais ao interior. O custo estimado é de cerca de 4 bilhões de dólares. Outro grande projeto prevê bombear a água dessalinizada do Golfo Pérsico ao árido planalto central do Irã, abastecendo províncias sedentas como Kerman e Yazd. Eles já instalaram centenas de quilômetros de tubulação e construíram usinas de dessalinização. Mas elas são absurdamente caras e trazem seus próprios pesadelos ambientais. A dessalinização gasta muita energia e gera salmoura concentrada prejudicial aos ecossistemas marinhos. Um funcionário estimou que só um desses projetos de dessalinização custa cerca de 400 milhões de dólares anuais para operar. Para comparar, isso equivale ao ganho anual total do setor agrícola de Isfahan. É muito dinheiro para trazer água e cultivar plantações que nem valem tanto. Se tivessem investido esses bilhões em soluções úteis, em vez de desperdiçá-los em barragens inúteis, o Irã talvez exportasse água potável para países afetados pela seca. Mas, do jeito que as coisas estão, esses projetos desesperados de dessalinização de última hora parecem mais um curativo caro do que uma verdadeira solução. O verdadeiro elefante na sala, ou até uma manada, é a mudança climática e os danos já irreversíveis. Os aquíferos subterrâneos não se recarregam rapidamente. Na verdade, alguns aquíferos podem ter sido drenados de forma tão severa que talvez nunca se recuperem totalmente, não importa quanto chova. Lagos como Urmia levariam décadas de grandes e constantes influxos de água para recuperar seu estado original. As projeções climáticas são implacáveis. O Irã provavelmente enfrentará um futuro com secas mais longas e severas, além de uma quantidade significativamente menor de chuvas. Mesmo que, por algum milagre, o Irã conseguisse vedar todos os canais com vazamentos, fechar todas as fazendas que desperdiçam água e, de forma milagrosa, alcançasse uma eficiência hídrica perfeita da noite para o dia, a dura verdade é que talvez já seja tarde demais. Issa Kalantari, ex-chefe do Departamento de Meio Ambiente do Irã, alertou que, sem mudanças drásticas nos hábitos, até 50 milhões de iranianos, cerca de 70% da população, podem ser forçados a migrar em busca de água nas próximas décadas. Isso soa apocalíptico, mas talvez já vejamos os primeiros sinais hoje. Aldeias em locais como Sistão viraram cidades fantasmas. Aproximadamente 30% dos moradores mudaram para subúrbios ou cidades próximas. E isso está piorando em várias províncias. Mas para onde dezenas de milhões de pessoas iriam? Provavelmente, elas iriam primeiro para as grandes cidades. Teherã, Mashhad e Isfahan já estão sobrecarregadas, enfrentando grave escassez de água que deve piorar, segundo projeções climáticas. Se milhões começarem a chegar a cada ano, essas áreas urbanas entrariam em colapso devido à pressão. E logo, as pessoas não teriam outra escolha a não ser deixar o país completamente. Em breve, estaremos diante de uma crise de refugiados em uma escala que nunca vimos antes. A crise hídrica do Irã é, fundamentalmente, um desastre causado pelo homem que está piorando com as mudanças climáticas, o que também significa que nós, humanos, por mais falhos que sejamos, também temos o poder de evitá-la. O Irã pode se reorganizar, agir e possivelmente vencer essa situação. O mundo deveria acompanhar de perto. Cada movimento e decisão são importantes, pois se o Irã superar a falência hídrica, muitas regiões secas do mundo terão esperança. Mas, se falharem, veremos o que ocorre quando uma civilização perde seu recurso mais básico.